A Deus. Saúde a igreja de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus essa noite? Quem pode dar uma salva de palmas bem alegre para Jesus? Aleluia. Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus, o Evangelho de João. Evangelho de São João, capítulo de número 9. Veja se alguém ao seu lado que está sem a Bíblia, por favor, aproxime-se para que junto nós possamos ler a palavra de Deus. Todos que puderem, se coloquem de pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. João, capítulo de número 9. Glória a Deus. João, capítulo de número 9, versículo de número 25. Deus abençoe, Jesus. Versículo de número 25 está escrito assim: respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós porventura fazermos também seus discípulos? Amém? Podeis assentar, desocupe as vossas mãos e dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Meus irmãos, peço por favor a tua atenção à palavra de Deus, creio, tenho certeza que o Senhor, Ele tem uma palavra para nós nesta noite. Igreja, acabamos aqui de ver um diálogo entre aqui um homem da lei, juntamente com um homem que era um cego de nascença. E por que está havendo aqui um diálogo? Porque esse cego de nascença, um determinado dia, ele teve um encontro, Jesus teve um encontro com este homem, e este homem então, sendo cego, ele foi curado. E quando ele foi curado, houve ali uma manifestação muito grande no meio dos religiosos daquela época, acerca daquele milagre que havia acontecido. Por quê? Porque era impossível alguém nascer cego e num determinado tempo da sua vida, numa determinada idade, essa pessoa ela voltar a enxergar. Ela enxergar, antes ela nunca havia enxergado. E então esse homem aqui está respondendo, está dialogando, mostrando como foi o acontecido. Presta bem atenção, meus irmãos, que esse homem cego, sabemos pela palavra de Deus que o homem cego ou qualquer outra deficiência era uma pessoa que era excluída da sociedade, do meio do povo religioso da época. Eles tinham essa pessoa como uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa que era desprezada pelo judeu, pela igreja da época. E esse homem então, cabia a ele o máximo ou mais perto que ele podia ficar, era próximo da porta do templo, próximo do templo, numa determinada distância, e ninguém poderia tocar numa pessoa como essa, porque também se tornaria uma pessoa imunda, uma pessoa pecadora, tanto quanto a tal. E a Bíblia vai dizer para nós que Jesus, num determinado dia, ele estava caminhando com os seus discípulos, fazendo a obra de Deus, e num determinado momento os seus discípulos eles avistam um homem cego, e provavelmente esse homem cego estava pedindo esmola, era um pedinte. E este homem então, ali sentado cego, os discípulos de Jesus vão agora indagar Jesus, vão perguntar para Jesus, dizendo: Rabi, que
Este os seus pais, para que nascesse cego. Por que os discípulos perguntam dessa forma? Porque era pregado, era ensinado para o povo judeu, que havia um ditado desde o tempo passado, desde a antiga aliança, do Antigo Testamento, que os pais, eles comiam uva verde e os filhos então tingiam os dentes. Isso mostra o quê? Que o pai peca e os filhos que levam a culpa do pecado do pai. Só que eles perguntam para Jesus: quem pecou? Os seus pais? Foi os pais que pecaram ou foi ele? Essa é a pergunta. Então Jesus, quando ele ouve essa pergunta, Jesus vai dizer: nem ele pecou, nem seus pais. Jesus já vai resumir a situação. Jesus vai dizer: nenhum nem o outro pecou. Então, quando ele fala dessa maneira, vai surgir, vai vir na mente da pessoa uma pergunta: peraí, mas se ele não pecou, se o pai não pecou, quem pecou? Então alguém pecou. Por que ele nasceu dessa maneira? Então o Senhor Jesus, ele vai esclarecer, ele vai deixar os discípulos preocupados, e depois ele vai dar luz na situação. Jesus vai mostrar, vai dizer: olha, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele, para que se manifeste
conheci e começamos a namorar, e num determinado dia recebi um convite para ir numa determinada igreja. Havia um pastor do Rio de Janeiro, um pastor muito usado pelo Senhor, e esse pastor já de idade, a igreja muita gente, acho que mais de 1000 pessoas, e Deus então lá no altar do Senhor, aquele pastor apontou o dedo para mim e disse que Deus tinha uma obra, Deus tinha algo para fazer na minha vida, que meu coração quebrou. Eu chorava de ver aquele homem falar. Eu guardei aquilo no meu coração, e no outro dia encontrei minha esposa, estava um frio terrível. Nós estávamos passando, atravessando a linha do trem, lá em São Paulo, na capital, Passarela, e embaixo era a estação de trem, de passageiro, e nós havíamos atravessado, e eu disse para ela: olha, eu fui numa igreja ontem, e Deus usou o pastor para falar comigo, de uma forma tremenda. Eu queria que você fosse na igreja comigo. Ela olhou para mim e disse: se você quiser ir, você vai. Eu já tenho a minha religião e eu estou satisfeita com a minha religião. Sabe o que isso significou para mim? Como que um balde de água fria fosse jogado dentro daquela chama que estava acendendo no meu coração, que havia acendido no meu coração. Eu disse: eu conheci Deus, Ele revelou por intermédio de uma promessa. Deus quer fazer algo grande na minha vida, só que eu também gosto dela, é minha namorada. Eu gosto dela, não vou abrir mão dela por causa da igreja, tudo bem. Deus vai esperar um pouco, eu vou ficar com ela. E deixei de ir para a igreja e fui viver com ela. Assim, continuar o namoro, e enfim. Só que detalhe, meus irmãos, quando Deus tem uma promessa na nossa vida, a promessa de Deus, ela vai abranger todos aqueles que estão ao nosso redor. De que maneira? Se alguém na família está doente, presta atenção, toda a família vai sentir por causa daquele ente querido que é doente, que tem problema. Toda a família sente-se comovida, estende a mão, ajuda de uma maneira ou de outra, a família se compadece. Voltando para uma situação singular pessoal, quando o nosso corpo, veja que nós temos vários membros do corpo. Quando um membro do corpo ele está ferido, ele está doente, está machucado, todo o corpo ele sentirá pela dor, pelo sofrimento daquele membro. Isso é notório, todo mundo sabe disso. Porque todos se formam um, e a família também, por maior que seja, a família é uma só, é o mesmo sobrenome, então é uma só. E o que a palavra de Deus mostra para nós? Que quando existe alegria em um membro da família, ou um membro da família vitorioso, recebe uma bênção, um milagre, uma cura, toda a casa, toda a família, os familiares, todo mundo fica feliz, todo mundo se alegra, todo mundo glorifica a Deus e diz: olha que bom, você conseguiu um diploma da faculdade, você agora é
mas Jesus via ele. Ele não via Jesus, mas Jesus o via. Hoje, presta atenção, quantos de nós que aqui está na casa de Deus, talvez já teve um particular com Deus em outra época, talvez já andou na presença de Deus, talvez já viveu a glória do porvir, já teve o Espírito de Deus na sua vida, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 6. De repente, por um motivo ou outro, você se distanciou, saiu da presença de Deus, perdeu o Espírito Santo de Deus, e hoje você vive uma vida dissoluta. Você hoje está perdido, está perdida, você sabe que está. Mas eu tenho uma palavra para você. Capítulo 19, versículo 10 do Evangelho de São Lucas. O nosso Mestre, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz: eis que o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar todos aqueles que se haviam perdido. Se você está perdido, você sabe que está perdido, eu quero ajudar você, que até hoje, até agora você esteve perdido, mas hoje Jesus, ele diz que ele veio buscar, não só buscar, mas ele veio também salvar todo aquele sem exceção, porque ele não faz acepção, ele veio buscar e salvar todos aqueles que se haviam perdido. Quantos de nós que dirigindo, conduzindo em alguma estrada, em algum lugar da vida, em alguma cidade, quantos de nós que já não nos perdemos? Eu, quantas vezes, dirigindo pelo Brasil, pelo mundo afora, quantas vezes eu já me perdi? Só que nem tanto, porque quando eu vejo que eu estou perdido, eu dou a ré, volto do outro jeito, volto para o princípio para continuar. Tem gente que está perdido e continua, né? Fica tranquilo, não tem problema não. Um dia eu me acho. Não é assim. Se a gente se perde, a gente tem que dar um estalo, voltar e no começo onde nós estávamos e procurar o caminho certo. Quantas vezes eu me perdi? Quantas vezes você se perdeu? É bom se perder? Não. Dá medo, preocupa, a gente não conhece. É alguma coisa obscura, é um caminho escuro, por mais que tenha luz, por mais que nós estamos vendo, mas é escuro. Por quê? Porque a gente não conhece. Então, Jesus, o Senhor, ele sabe que o caminho que nós estamos andando parece bom, não é? Todo desviado, todos aqueles que estão fora da presença de Deus, ou aqueles que não conheceram ainda Jesus, que está tendo a oportunidade de conhecê-lo hoje. Talvez você vai achar que o mundo que você está vivendo, a vida que você está vivendo é boa. Não é o que Salomão escreveu em Provérbios, lá no capítulo 14, o que ele diz? Ele diz: há caminhos que para o homem parece direito. Não é assim que a Bíblia diz? Que há caminhos que parecem direito, caminhos que parecem bom, caminhos que parecem prazerosos, caminho que parece trazer alegria, caminhos que é esplêndido, que é maravilhoso. Há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim desse caminho é caminho de morte. Assim diz Salomão, o homem mais sábio que já existiu na face da terra. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que você reflita, eu quero que você olhe para a tua vida e pense: peraí, o caminho que eu estou vivendo é um caminho bom? Primeira coisa que você precisa pensar: nós podemos até viver sem Jesus. Nós podemos, como vivi muito tempo, como muitas pessoas aqui talvez esteja vivendo. Só que você já pensou, e se você morrer sem Jesus? Que é o mais certo na vida de todo mortal, é que um dia nós vamos morrer. É a coisa mais certa na nossa vida. Não existe nada mais certo do que nós vamos morrer em determinado momento. E você já pensou, e se você perecer, se você partir desse mundo sem Jesus? Você já pensou nisso? Aonde você passará a eternidade? Pós a morte. Meus irmãos, quando se fala em eternidade, um
dia eu tive um professor de teologia e falando sobre eternidade, o professor ele perguntou para cada um dos alunos, ele apontava o dedo e dizia: se você tiver 1 milhão, o que você faria com 1 milhão? Não dá tempo da gente responder. Se você tiver 100 trilhões, o que você faria com 100 trilhões? A pessoa fica doida, né? Começa a pensar, mas ele pergunta coisas fora do normal que a gente não tem noção, e a gente tenta refletir, imaginar, mas é uma coisa que a gente não consegue, porque vai muito além do nosso entendimento. Coisas que existem no mundo. E quando se diz eternidade, uma coisa que nós não sabemos o início e nem o fim. Eternidade, uma coisa que é para sempre. Então, quando se diz o homem na terra, ele nasce, ele cresce, ele envelhece e ele morre. Nas 4 fases do homem, ele morre. E isso é muito rápido, por mais que ele viva 130 anos, 150 anos, isso é como vapor, a Bíblia diz, é como vapor, é como a vigília da noite. É como a planta, a flor que nasce, né? Fica no seu auge, murcha e seca, já não existe mais. Assim é a nossa vida. Agora, levando isso para a eternidade não tem fim. E aí que entra o mistério. Quando nós partimos dessa vida, a eternidade é algo que não vai ter morte, vai ser toda a vida, todo o tempo. É onde nós vamos passar essa eternidade. Tem 2 lugares. Nós vamos passar a eternidade no céu, ou nós vamos passar a eternidade no inferno. Essa opção é nós que escolhemos. E hoje Jesus está te dando essa opção. Jesus está colocando aquele mesmo caminho que ele colocou lá em Deuteronômio ao povo, e disse para o povo: olha, eu coloco diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Eu coloco diante de vocês o caminho da bênção e o caminho da maldição. Vocês escolhem. É isso que Deus faz com nós hoje, é isso que Deus está fazendo. Deus coloca o caminho da bênção e da maldição, o caminho da vida e da morte. A opção é nossa. No caminho que nós escolhermos, cada um desses caminhos haverá uma surpresa. E nós só vamos receber a surpresa de acordo com a nossa caminhada nesse caminho. Detalhe: nem no céu, nem no inferno a nossa carne estará. No capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo São Paulo escreveu dizendo que nem a carne, nem o sangue, nem a corrupção e a incorrupção herdará o reino dos céus. Pastor, então se a minha carne ela não vai, não tem problema. Peraí, não tem problema porque a nossa carne, meus irmãos, isso aqui não é nada. A tua carne aí que a gente zela, cuida, academia, comida balanceada, isso aqui não é nada, isso é uma capa. A nossa alma, ela sente tudo que nós sentimos na carne, é por causa da nossa alma. Se for tirar da nossa alma, o nosso corpo é como isso aqui, ó. Não serve para nada, é pó. Então tudo que nós sentimos é por intermédio da nossa alma. A nossa memória, o olfato, o nosso enxergar, o nosso falar, tudo é por causa da nossa alma. Detalhe: quando nós partimos desse mundo, a Bíblia diz que a carne, a matéria vai voltar para o pó, porque nós somos feitos do pó e para o pó nós voltaremos. A Bíblia diz que o Espírito pertence a Deus, ele voltará para Deus, o Espírito de vida. Só que e a nossa alma? Porque todo homem ele é tricotômico, ele é composto de espírito, de alma e de corpo. Corpo para a terra, espírito para Deus e alma, que é o de mais valioso que existe. Porque há uma guerra entre o inferno e o
Se nós aceitarmos Jesus e andarmos na presença de Jesus, fazendo a vontade dele, nós estamos conduzindo a nossa alma para o céu. É como um carro. Você entra no carro e você que o conduz, você leva ele para onde você quer. A nossa alma, nós conduzimos para onde nós queremos que ela vá. Se nós vivemos uma vida dissoluta, lembra que Salomão falou: há caminhos que mandam o homem para a direita, mas o fim é caminho de morte. Não tem problema não, morreu, acabou. Vou prostituir mesmo, vou beber mesmo, vou adulterar mesmo, vou drogar mesmo, vou virar no avesso. O corpo é meu, é minha regra, eu faço o que eu quero, ninguém manda na minha vida, depois que eu morrer, acabou. É isso que o diabo quer que você pense. Morreu, acabou. É isso que ele quer. Ele não fala para você que existe uma eternidade. Ele quer que você morra na situação que você está, porque se você morrer assim, a tua alma já é dele. Você direciona ela para o inferno, com as atitudes, com as ações que você tem tomado. Então é isso que ele quer. Só que Deus, ele continua batendo na porta, como diz o capítulo 19, versículo 10 de Lucas. Eis que o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar todos aqueles que se haviam perdido. Jesus veio buscar, ele é o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Jesus veio porque ele te ama. Jesus só veio a esse mundo porque eu sou pecador, porque você é pecador, porque nós somos pecadores, e por amor a nós, a Bíblia diz que Deus nos amou de uma maneira tão grande, tão imensurável, incalculável, que ele deu o seu único, o seu unigênito Filho, para que todos, sem exceção, todos aqueles que creem no seu Filho Jesus Cristo, não pereçam no inferno para toda a eternidade, mas todavia tenha a vida eterna. Oh, meus irmãos, como Deus é maravilhoso, como Jesus é maravilhoso, meus irmãos. O que seria de mim, o que seria de você, o que seria de nós se não fosse o amor de Deus, se não fosse a coragem, o amor de Jesus de se entregar naquela cruz por nós? O que seríamos de nós? Por isso eu quero dizer que você ouviu falar de Jesus, como esse homem talvez ouviu, mas hoje Jesus, ele teve um encontro em particular com você. Hoje Jesus está do teu lado. Se você tiver fé, você pode sentir Jesus do teu lado. Se você tiver fé, pode sentir Jesus aí do teu lado, com a mão no teu ombro. Pode sentir Jesus do teu lado, encostado em você, ou puxando a tua cabeça, encostando no tórax dele, dizendo: meu filho, eu te amo, minha filha, eu te amo. Hoje é o dia que a obra do meu Pai será executada na tua vida. Hoje é o dia que eu vim aqui para te salvar. Hoje é o dia que eu vim curar. Hoje é o dia que eu vim buscar você para mudar a tua história da maneira que você está vivendo. Tem chorado, tem reclamado, tem dito que isso não é vida, é melhor morrer do que viver assim. Hoje eu quero mudar a tua vida. Quem crê na palavra de Deus,
Vai chegar uma noite que você e eu estaremos no esquife, estaremos no caixão. Pessoas ali, talvez alegre, até que enfim foi tarde. Ou outros talvez, meu Deus, foi uma grande perda. O que eu farei da minha vida agora? Que o Senhor prepare um lugar abençoado, enfim, tantas coisas será dita nesse momento. Esse momento é o momento da noite. É o momento que a noite vai chegar para todo mundo, aonde não haverá outra opção, aonde eu não terei outra opção de mudar de vida agora, aonde você não terá opção de mudar de vida, porque quando a pessoa merece o espírito da morte, ele já leva, ele já acorrenta aquela alma, e aquela alma é levada para o inferno, é levada por caminhos tenebrosos, por caminhos com odor terrível, lugar terrível que nem humano imagina. Assim como o santo também, quando ele morre, o homem e a mulher de Deus, o anjo do Senhor já o toma e leva para a glória de Deus, naquela glória tremenda, naquela glória maravilhosa do Senhor. Então, enquanto é dia, eu tenho que fazer a obra daquele que me enviou. A noite chegará quando não haverá mais oportunidade. Lembra o bandido da cruz? Lembra Jesus na cruz do Calvário, no meio dos dois bandidos? O bandido da direita e o bandido da esquerda. O bandido da esquerda não reconhecia Jesus. O bandido da esquerda humilhava Jesus. O bandido da esquerda achava que Jesus era um como ele. Agora o da direita olhava para Jesus ali, via o amor que emanava de Jesus, olhava Jesus com um olhar diferente e dizia para ele: Mestre, meu Senhor, meu Salvador, tenha misericórdia, me perdoe, pois eu quero estar contigo, eu quero estar no teu reino, eu quero estar na tua glória. Ele reconhece que Jesus é o Senhor, é o Salvador dele, e Jesus fala: fique tranquilo, meu filho, fique em paz, porque hoje mesmo tu estará comigo no meu reino, no meu paraíso, tu estará comigo. Então veja que naquele momento ainda ele estava vivo, por mais que estava crucificado, mas já estava para dar um braço, já estava para morrer. O fim de ambos estava próximo, estava no ponto final, mas até o último respiro, o último suspiro, ainda tem oportunidade de salvação. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, nessa noite, você tem a oportunidade de voltar para a tua casa, ou de voltar para a casa de Deus salvo. Voltar para casa por quê? Porque nós podemos sair e alguma coisa acontecer e nós não conseguimos chegar mais na nossa casa. E então nosso descanso será na casa de Deus, no céu. Não pense você: não, minha casa é perto, eu vou chegar lá, tudo bem. Mas quem pode te livrar do infarto? Quem pode te livrar de uma bala perdida? Quem pode te livrar de um atropelamento? Quem pode dizer para você que já não está determinado esse acontecimento? Nós não sabemos. A nossa vida é incerta. Só quem sabe é Deus. Por isso nós precisamos estar com Ele. Nós precisamos ter a certeza da nossa salvação. Porque cada minuto que se aproxima, uma surpresa nova existe para nós. Uma surpresa de conquista ou uma surpresa de perda. Uma surpresa de vitória ou uma surpresa de derrota. Ah, não, pastor, você é negativo, cadê a tua fé? O que está escrito aqui, a minha fé não vai mudar o que está escrito na Bíblia. O que está escrito. O que Jesus fez quando ele cuspiu na terra, quando ele acabou de dizer: olha, a noite vai chegar quando ninguém pode trabalhar? O que Jesus faz? Jesus cuspiu na terra. E Jesus ali com a sua saliva, ele fez um lodo, ele fez ali aquela massinha, aquele lodo com a terra. E o que Jesus fez? Ele pegou aqui e untou, sabe? Passou ali, ó, no olho do cego. Ai, pastor, que nojeira. Meus irmãos, nós somos pó, a terra, nós somos feito da terra.
nosso contato é na terra. A nossa carne é feita da terra. Por isso que o nosso desejo é as coisas da terra. Naquele momento, Jesus passa no olho daquele homem e diz para ele: olha, vai agora até o tanque de Siloé, abre aspas, que significa o enviado, fecha aspas. Lava os teus olhos, e então o milagre acontecerá, ou então tu enxergarás. Aquele homem, ele tinha a opção. Jesus passou o lodo dos seus olhos. Ele poderia, evangelista, pegar ali o seu chifre de azeite, ou o seu chifre de água, aquele chifre, coloca água, usa ali como, ou pegar ali o seu recipiente, qualquer bolsinha de água, uma vasilha de água que ele tinha, pôr na mão e lavar. Eu pergunto, ele ia ficar curado? Ah, pastor, lógico que ia. Jesus já tinha untado os olhos dele. Jesus já tinha passado barro? Não. Ah, pastor, mas ele poderia ir ali na bica, do ladinho ali, onde estava correndo a água fresquinha, e lavar os olhos. Ele poderia ir? Poderia. Ele ia ser curado? Não. Ah, ele poderia ir lá no chuveiro, do lado da igreja, lá do templo, tomar um banho, lavar. Ele ia ser curado? Ele poderia ir? Poderia. Ele seria curado? Não. Por quê? Porque Jesus não mandou ele em qualquer lugar. Jesus determinou um lugar para ele. Jesus deu uma coordenada, Jesus deu um norte para ele. E as coisas na nossa vida, igreja, irmão, irmã, ouvinte, irmãos da rede social que nos veem, as coisas de Deus só acontecem na nossa vida quando nós fazemos o que Ele manda. Ah, pastor, mas está tão fácil, eu não podia pegar essa caneca de água e jogar no meu rosto, porque eu tenho que ir lá no tanque de Siloé. Você prefere dar uma caminhada, pagar um Uber, um trem, um metrô, um avião e até onde Deus mandou? Ou você prefere agir aqui perto, do jeito que você acha melhor, confortável, e continuar do mesmo jeito? O que nós oramos todo dia no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 9 até o 13? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E o versículo em questão: seja feita a tua vontade, assim nos céus como na terra. Então, é a vontade de Deus. Nós oramos todo dia que seja feita a vontade de Deus. Glória a Deus! E a vontade dele era que aquele homem fosse até o tanque de Siloé. Irmãos, quantas coisas Jesus já pediu para nós? Quantas coisas Jesus já disse para nós? E sabe o que a gente faz? O que a gente fala? Ah, tem que ir lá em tal lugar. Não, Deus está em todo lugar. Ele é onisciente, é onipresente, é onipotente. Não precisa lá não, vou estar aqui. E o Senhor diz que é lá. Ou o Senhor diz que é aqui. Não é aqui não, mas eu quero lá. Sabe o que vai acontecer? A gente vai ficar com a borracha. Estica e encolhe, estica e encolhe, estica e encolhe, e as coisas nunca vão acontecer. Por quê? Porque nós não estamos fazendo o que Deus quer, nós estamos fazendo a nossa vontade. E na nossa vontade Deus não vai agir, o vento vai assoprar até que a vontade de Deus seja feita. É comum as pessoas dizerem: ah, tomara que Deus dê uma nova oportunidade. Deus dará uma nova oportunidade. Irmãos, oportunidade Deus dá todo dia. Deus te deu oportunidade, você está aqui na igreja, você está ouvindo a palavra de Deus, tem vizinho aqui da direita, da esquerda, aqui na retaguarda, ali na frente, está em
para o inferno. Não tem outra opção. Então, Isaías capítulo 55, a Bíblia diz para nós que todo o povo, toda a humanidade é convidada a servir a Deus. Toda a humanidade é convidada a andar com Deus, a aceitar o Senhor. Toda a humanidade. Toda a humanidade é convidada. Deus ele convida. Não é o que está escrito no capítulo 3, verso 20 de Apocalipse? O que está escrito lá? Apocalipse 3, 20. O Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Como que Jesus bate? Pela palavra. A palavra está sendo pregada, Jesus está batendo no teu coração. Jesus está batendo. Cabe a você abrir o coração para Jesus entrar, ou cabe a você fechar o coração e não tem lugar para ele aqui. É uma opção tua. Só que se você rejeitar ele hoje, amanhã ele vai te rejeitar. O Senhor Jesus fala aqui no Evangelho de São Mateus que aquele que me negar na terra diante dos homens, eu negarei no céu diante do meu Pai e diante dos santos anjos. Mas aquele que me confessar na terra diante dos homens, eu confessarei no céu diante do meu Pai e diante dos santos anjos. Veja a reciprocidade. Veja, se nós honrarmos ele, ele nos honrará. Jesus está te dando hoje a oportunidade. Amanhã pode ser tarde demais, amanhã você pode não ter outra oportunidade. Então Jesus vai untar o olho daquele homem, vai dizer: olha, vai lá no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado, vai lá, lava, e você então vai enxergar. A Bíblia diz que o homem, ele foi, lavou, como está no versículo 7, e a Bíblia diz que aconteceu o quê? Ele foi, lavou e voltou vendo, enxergando. Meus irmãos, todos aqueles que têm um encontro particular com Jesus, a vida dele não é mais a mesma. Alguma coisa tem que acontecer. E eu tenho certeza, eu creio, pela presença dele que está aqui, pelo Espírito dele que está na minha vida, pelo Espírito Santo, que tem gente aqui nessa noite que hoje está tendo um encontro com Jesus. Eu tenho certeza que hoje Jesus te pegou e ele não vai abrir mão de você, e nem você vai abrir mão dele, porque não existe nada mais importante para nós do que a presença de Deus na nossa vida. Pastor, tal coisa para mim é necessário. Sim, mas Jesus é prioridade. Não existe nada que seja mais prioridade do que Ele. Que nessa noite, igreja de Deus, que nós possamos abrir o nosso coração, que nós possamos nos alegrar e ser gratos a Cristo por essa oportunidade que Ele concede. Ele me concedeu uma oportunidade. Talvez no primeiro momento eu não aceitei, mas na próxima oportunidade eu abracei e não largo mais Jesus para nada. Talvez você já teve outra oportunidade outro dia e hoje Jesus te chama, porque Ele te chama, porque Ele te ama. E você não pode abrir mão dessa oportunidade, por quê? Porque o dia de amanhã não te pertence. Talvez o Senhor diz: o teu dia está contado, é comigo ou sem mim. O teu dia está contado. E talvez você pode estar confiando na tua força, no teu poder, confiando em tudo que você tem, que você possui. Mas a Bíblia diz que a esperança do homem, ou a confiança do homem, para o homem é vã. Nós que confiamos nos demais, essa confiança é vã. Nós precisamos confiar unicamente em Deus.
Por isso que Isaías escreveu dizendo: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus, Ele é uma rocha eterna. Que a nossa confiança seja como o salmista diz no Salmo 125, que o que confia no Senhor é como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que a tua confiança, a nossa confiança, esteja sempre em Deus. Que venha vento, tempestade, que corra água, que bata com ímpeto, mas que nós continuamos de pé, porque o Senhor, Ele é o nosso porto seguro, Ele é a nossa fortaleza. Amém. Que Deus, o Senhor, abençoe a tua vida. As palmas bem alegres, exalta e glorifica a Deus.